Na próxima segunda-feira acontece a cerimônia de posse de Donald Trump e são altas as expectativas para entender qual vai ser o posicionamento do republicano nesse segundo mandato. Para a gente entender melhor o que é possível se esperar, nós entrevistamos agora a professora da Faculdade ESPM, Denilde Roushacker. Ela que é mestre em ciência política, com experiência em política externa do Brasil. Denise, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Denise, está me ouvindo? A gente está com... Sim. Oi, Denise, muito boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Renata. Denilde, a posse mesmo acontece na segunda-feira, mas a gente já vem escutando o Donald Trump falando sobre vários assuntos, alguns deles, inclusive, polêmicos, que geraram muitas discussões. Mas entre discurso e entre prática, o que a gente pode esperar desse novo mandato de Donald Trump? Olha, Renata, ele tem muitas questões, né? Como você mesmo colocou, ele vem falando bastante, mas ele tem ações. Há uma expectativa grande de que tenha aí, só no primeiro dia, já 100 atos presidenciais que podem ter impactos bem importantes na área de imigração. Ele pode determinar uma emergência migratória e isso dá poderes para fazer ações na fronteira, então mobilizar as Forças Armadas para fazer o monitoramento da fronteira, mudar uma série de procedimentos que deem mais papel de fiscalização para os órgãos migratórios. Então, se espera que a parte migratória seja uma das áreas em que, de fato, ele vai tomar medidas, e já medidas, sim, logo no início do mandato. Também na área econômica, depende, algumas delas dependem de negociação com o Congresso, mas outras não. Então, também se espera que tenha aí medidas já para demonstrar o que o Trump defende, né, do interesse americano, diminuição de impostos para empreendedores e empresários, para que tenha uma nova percepção da economia. No âmbito do âmbito externo, medidas relacionadas a comércio e a expectativa de que ter aí posições referentes às tarifas. Então ele vai ter muito discurso, muita retórica, vai ter um momento muito forte de festa, que são várias que vão acontecer aí a partir de amanhã até o dia 20, mas também de expectativa de que algumas medidas já saiam logo no início, aí se não no dia 20 mesmo, já no dia 21. Agora, Denilde, até dentro do que você estava dizendo, a gente vê que os Estados Unidos não são o mesmo que eram naquela época do primeiro mandato de Donald Trump. Na verdade, o mundo inteiro está diferente, né? A gente tem, inclusive, dentro mesmo dos republicanos, diferentes opiniões sobre como o Donald Trump deve se mostrar nesse novo mandato. Tem uma parte dos aliados dele que acreditam que ele vai vir com ainda mais energia, ainda mais firme, se a gente pode dizer assim, do que era no antigo mandato, mas tem uma ala que acredita que ele vai vir um pouco mais maleável, que ele teria, inclusive, se candidatado mais para provar que houve uma fraude nas últimas eleições, para se livrar das condenações que estavam em curso contra ele. O que você acredita? A gente deve ver, em alguma medida, um Donald Trump diferente do que foi lá no primeiro mandato? Olha, com certeza ele vai ser diferente, né? Ele conhece mais a máquina administrativa, ele está cercado de aliados que o defendem e que o defenderam ao longo aí desses 4 anos. Ele tem, sim,
uma percepção diferente da relação com outros países e nas relações externas, então claramente vai ter esse aprendizado que ele teve no primeiro mandato. O estilo Trump, eu não acho que ele tenha mudado muito desde que saiu da presidência, né? Então o estilo de confrontação, de uso constante, de criar situações constantes para que coloque, se posicione no centro do debate o tempo todo, criar polêmicas exatamente para gerar uma percepção de que ele está no comando. Então, todas essas táticas que a gente viu no primeiro mandato, elas vão estar presentes porque a gente viu também no processo eleitoral, né? Toda a campanha ele usou. E agora com a diferença, e acho que essa é a diferença crucial, é que no primeiro mandato ele era um outsider de fato do partido. Então, o Partido Republicano tinha um papel muito forte, principalmente os republicanos tradicionais. Agora ele está numa posição em que ele tem aliados trumpistas, né? Pessoas que estiveram e estão com ele há mais tempo. Então as dificuldades que ele tinha no primeiro mandato em implementar, porque havia questionamentos, pode ser que ele não tenha. E um dos critérios que ele usou para a escolha foi a lealdade. Então é de se esperar que esse perfil de lealdade que ele utilizou na escolha esteja também na aplicação das políticas. Então acho que essa é uma outra característica distinta. Mas o Trump é imprevisível, então essa imprevisibilidade sempre é um elemento aí que a gente tem que considerar em qualquer momento na carreira dele. E aí eu queria também chamar a atenção de que o mundo mudou, os Estados Unidos estão numa outra posição, tem países, e a China cresceu muito, então ele também vai ter que medir essa impetuosidade, essa estratégia, muitas vezes ofensiva, que ele sempre utiliza, porque as condições de aplicação e de atuação vão ser distintas do que ele teve no primeiro mandato. Você trouxe um ponto importante que é a questão da China, Denilde. Hoje, inclusive, ele publicou na rede social dele que ele teve uma ligação, nas palavras dele, muito boa com Xi Jinping da China, que eles conversaram sobre parceria, que os dois trabalhariam juntos por um mundo mais justo e mais pacífico, nas palavras dele. O que pode se esperar da relação de China e Estados Unidos nesse novo mandato? Olha, os dois cenários, né? Um cenário que vai ter mais confrontação e que pode ser aí que a gente veja os dois países em lados já estão em lados distintos, mas que sugere mais embates direto. O Trump está fazendo aí um esforço ao convidar o Xi Jinping para a posse, a abrir esse diálogo com essa ligação, de demonstrar que entende o poder chinês, mas que precisa estabelecer pontes de diálogo, então diminuindo uma possível tensão entre os dois, exatamente porque os Estados Unidos têm uma situação muito menos confortável do que ele tinha anos atrás. Então, o Trump tem percepção desse processo. E, do outro lado, essa nos coloca uma situação que para o resto do mundo é positiva, porque se o cenário da confrontação estivesse de fato mais configurado, isso geraria aí uma série de distúrbios, uma série de situações que colocariam instabilidade para todos os países no mundo. Então, esse telefonema e essa indicação de que vão continuar competindo, mas que vai haver pontos de diálogos é importante não só para a relação Estados Unidos e China, mas também para o resto do mundo que esperava e aguardava aí qual que seria o tom do relacionamento entre os dois líderes.
Outro ponto muito importante também é a questão do Oriente Médio, né, Denilde? A gente viu o assunto da semana, o acordo aí entre Israel e Hamas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. As negociações já vêm acontecendo há algum tempo já, mas teve uma participação importante também da equipe de Donald Trump nessa reta final. Por que era tão importante para Donald Trump assumir esse novo mandato já com esse assunto do Oriente Médio resolvido? Olha, Renata, por duas razões. Uma, porque ele demonstraria aí qual é o peso que ele tem na negociação. E demonstraria que mesmo antes de chegar na presidência, ele já tem capacidade de negociar e conseguir chegar a um acordo. Apesar de que o Biden também coloca que quem negociou e quem construiu este todo o processo, inclusive a proposta que foi final, foi a proposta do Biden. Então, essa disputa de narrativa a gente também vai ter aí entre um lado e outro nos Estados Unidos. E de outro lado, porque o Trump e a equipe dele vem colocando que é preciso diminuir as tensões mundiais, exatamente porque eles precisam focar na reconstrução do poder americano, então, e aí numa guerra em que um aliado importante que depende dos Estados Unidos como Israel levaria aí uma situação de mais pressão já no início, e focar em questões que eles entendem que são também centrais e que geram risco para os Estados Unidos, que é a questão do Irã. Então, resolvendo a questão Israel-Palestina ou Israel-Hamas, pode permitir que Estados Unidos e Israel se voltem para a questão fundamental, que é a questão israelense. E, de outro lado, permite também que a sua política externa foque na sua relação com a China, que é a relação central aí, que tanto que o Marco Rubio, essa semana, deixou bem claro na sua sabatina no Senado, de que é central para os Estados Unidos conter o poder chinês, mas também melhorar a situação e o poder americano no mundo. Denilde, agora nos últimos tempos a gente ouviu o Donald Trump falando sobre alguns assuntos que levantaram algumas discussões. É uma possível anexação do Canadá, da Groenlândia, mudança do nome do canal do Panamá. O que você acredita que seja, na sua visão, seriam só bravatas? E eu digo só com muito cuidado, porque bravatas também têm um impacto significativo. Qual que é a intenção de Donald Trump? Quando ele toca nesses assuntos, ele levanta essas possibilidades, chega a divulgar a imagem de um mapa já com uma possível anexação do Canadá. Qual que é o interesse dele por trás disso tudo? Em cada uma das situações, Renata, ele está tratando de coisas diferentes, a meu ver. No caso do Canadá, é para garantir um apoio mais incondicional canadense e também pressionar o Canadá em termos das questões de tarifas, que também é com relação ao México. E aí já numa tática de negociação em que ele coloca o seu oponente na defensiva. Então acho que esse é o elemento central aqui nessa questão. E no momento em que o Canadá está numa fragilidade política, né, de instabilidade com a mudança de governo com a saída do Trudeau como primeiro-ministro. Também vai ser dura na sua posição com relação ao México. E o México, além da questão de comércio, também tem a questão da fronteira e tem a questão de que ele entende que o México é leniente com a entrada de pessoas na fronteira americana e pessoas que são ligadas ao narcotráfico, e geram toda uma série de problemas de insegurança, de segurança pública nos Estados Unidos. Então, essa é também uma tática de pressão que ele já está estabelecendo com o próprio México. Com relação ao Canal do Panamá, a posição é olhando o papel da China na região.
Então, tem também a questão de comércio. Os Estados Unidos, o canal é importante para o tráfego de comércio americano, mas é também para colocar para a China de que os americanos consideram essa área uma área de influência americana e vão aí pressionar para que continue sendo a área de influência americana. Política tradicional que a gente já viu em vários momentos da história, com relação aos Estados Unidos, com qualquer outra nação, qualquer outra potência que comece a ter mais relacionamento com os países da América Latina e especialmente na América Central. Então a gente não está vendo nada diferente do que a gente já viu, mas é uma política que pode ser até ruim para os Estados Unidos, porque pode levar os países a se aproximar ainda mais da China, em detrimento da relação com os Estados Unidos. Então há um risco aí dessa política agressiva que o Trump tem feito no discurso, e aí a gente não sabe se de fato vai ser implementada em termos de atuação. E a Groenlândia tem também relação com a questão da exploração de minérios raros, e aí pensando na capacidade americana de se posicionar frente às disputas na nova geração de disputas em termos econômicos, que é acesso a materiais raros para a área de tecnologia. Então, ela envolve aí uma preocupação muito no futuro, né? O quanto que os americanos vão dominar e vão continuar tendo proeminência nessa área de acesso a minerais. Então, todas elas envolvem uma questão, olhando qual é o interesse americano e como ele vai utilizar, como ele tinha no primeiro mandato o slogan do American First, agora é também mostrando que uma política protecionista em alguns casos, uma política mais de pressão e até de expansão americana, se for necessário, para garantir a posição do país. Denilson, você falou dessa política mais agressiva de Donald Trump e hoje a imprensa internacional trouxe alguns comentários que circularam por conta daquela foto, a foto oficial de presidente de Donald Trump, que saiu agora, que é uma foto muito parecida com a foto dele como réu, naquele caso envolvendo o pagamento àquela atriz de filmes adultos, a Stormy Daniels. Ele estava com uma postura parecida nessas duas fotos, ele aparece na foto da presidência com um semblante mais ameaçador, com a sobrancelha arqueada, e destoou porque é bem diferente da foto do último mandato dele, que foi uma foto mais tradicional. Pensando na simbologia, numa semiótica dessa fotografia que é tão importante, você acredita que isso possa sinalizar de alguma forma justamente uma mudança ou um reforço nessa persona pública de Donald Trump? É um reforço, viu, Renata, dessa persona. Ele vem dizendo, desde aí do processo da campanha, de que o mundo precisa de líderes fortes, de líderes que são capazes de tomar decisão, e ele reconhece e até elogia líderes como Putin, Xi Jinping, que são enérgicos, né, que têm força, e até para se contrapor ao próprio Biden, que está saindo no momento aí é uma pessoa que tem uma série de fragilidades em termos de saúde, né, em termos de posição, falta aquela energia que coloca. Então, acho que isso tem muito a ver com essa persona e mostrar que que ele tem a energia, porque também é um presidente que vai entrar aí, em termos de idade, numa idade mais avançada. Então, já entra mostrando que ele é diferente do Biden, que ele tem condições, mas também que o mundo tem que temê-lo, porque ele vai ser mais duro e mais contundente, se a gente puder dizer assim, com relação à defesa dos interesses americanos. Que foi o que a gente viu, por exemplo, quando ele trouxe para si todos os louros do sucesso da negociação do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, né? Mas ele mostrou que, e vai ser isso, né? Que a personalidade dele é essa, de que ele traz para si a posição e dizendo que vai ser, que é ele
que está à frente, é ele que conduz, né, mesmo tendo uma série de assessores e aliados. Então, sem dúvida, é um mandato em que ele vai usar mais essa posição. E ele entende que esse é o momento que precisa, né, fazer isso, porque o respeito dos outros países e dos outros líderes políticos vai ser dado aos Estados Unidos por essa posição. Então, temê-lo é também um recurso para que ele consiga ganhar mais espaço e ganhar nos seus objetivos. Agora, trazendo a situação aqui um pouco para o Brasil, a gente sabe que o presidente Lula e Donald Trump têm suas diferenças ideológicas. Você acredita que isso possa afetar de alguma forma as relações ou deve prevalecer aí um entendimento entre os dois países? Sempre muito difícil colocar, porque vai depender muito das posições e de caso a caso, mas o Brasil tem sido muito cauteloso com a posição desde que o Trump foi eleito. Claramente não vai ser uma relação de aproximação e de trocas entre presidentes, mas a nossa tradição diplomática com os Estados Unidos fortalece também uma tradição no nível diplomático. Então, esse diálogo no nível diplomático deve permanecer, e os americanos têm interesse no Brasil. O Brasil é um país importante e o Trump, por mais que a Argentina seja hoje o Milei seu aliado preferencial na região, não dá para descartar nenhuma ação ou nenhuma posição sem levar em consideração o Brasil. Então isso vai ser também parte do processo. Teremos posições, e como já tivemos com outros presidentes também na história Brasil e Estados Unidos, posições divergentes em várias temáticas, principalmente para o Brasil na questão ambiental, que o Trump indica que essa vai ser também uma das primeiras medidas que ele vai tomar, que é a saída do Acordo de Paris, o que enfraquece a pauta ambiental, que é uma pauta importante para o Brasil. Então, também aí um ponto. E vai depender a relação entre Brasil e Estados Unidos também de como que vai ser o tom da relação com a China, considerando que o Trump já vinha fazendo posições contrárias aos BRICS. Então, e o Brasil é parte dos BRICS e esse ano também presidente dos BRICS. Então, isso faz com que a gente esteja nessa questão estratégica sendo visto dentro desse conjunto de questões e temas. E um outro ponto importante é do ponto de vista doméstico para o Brasil. O Trump tem um aliado interno, que é a família Bolsonaro, que é aliada em termos nessa agenda da direita e da extrema-direita internacional, e isso pode ser utilizado aí para dar mais peso, e os próprios grupos de oposição ao governo Lula vão utilizar essa ligação para também usá-las dentro do debate doméstico e trazer aí algum benefício para eles em termos eleitorais, especialmente o ano que vem. Então como o Trump vai lidar e como ele vai se aproximar ainda mais desses grupos políticos no Brasil, pode também ter um efeito nas relações entre Brasil e Estados Unidos no mandato Lula. A gente já tem visto um ensaio disso, inclusive, nos últimos dias, né, Denilde? Porque a gente viu o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitando que o passaporte dele fosse liberado para que ele comparecesse à posse de Donald Trump. Por outro lado, o presidente Lula disse que não compareceria, né, que o convite não foi direcionado ao presidente, mas ao corpo diplomático do Brasil. Eu queria justamente que você explicasse isso para a gente. Tradicionalmente, como que é feito esse convite para participar da posse do presidente dos Estados Unidos? É o corpo diplomático do país que é de fato convidado? Quando que é o chefe de Estado que é chamado oficialmente para a cerimônia? Olha, os chefes de Estado, eles são chamados quando tem uma relação pessoal, né? Então, o Milei foi convidado, já tinha participado, ou quando o presidente eleito entende que é um líder que ele tem
que estabelecer contatos já imediato, como foi o caso de Xi Jinping, que foi convidado e não vai comparecer, e vai ser provavelmente o vice que vai comparecer. Então, mas normalmente a cerimônia é uma cerimônia que ela é doméstica, ela é para os americanos, então se convida o corpo diplomático para comparecer. Mas depende muito do grupo, do presidente eleito e do comitê de organização da posse, para definir quais são os convites e quais são as importâncias, porque também, como são vários eventos, então você pode ser convidado para um evento e não para outro evento. Então depende muito e depende dos interesses, né, novamente, e também das ligações políticas e ideológicas que o presidente eleito quer ampliar ou consolidar na sua gestão. A gente tem falado muito aqui no Brasil de economia nos últimos tempos. Tem uma relação direta da posse de Donald Trump nos Estados Unidos com uma piora do cenário econômico aqui no Brasil? Tem uma instabilidade, não? Tem aí, você gera expectativas entre qual tipo de política que vai ser tomada, qual vai ser as ações tomadas, e isso gera uma expectativa nos investidores que têm mudado as suas estratégias de investimento, mas grande parte das questões relacionadas ao Trump, elas vão vir depois, porque há uma expectativa qual vai ser o grau de protecionismo que ele vai implementar, e aí o quanto vai atingir países como o Brasil, como vão atingir os emergentes, né? Qual é a política que ele vai fazer interna com relação à taxa de juros e como isso vai ser implementado em termos de fomento na política americana, né, quais os estímulos que ele vai dar interno para a economia americana, e que isso pode gerar, sim, uma mobilização de recursos de investidores que saem de países emergentes para os Estados Unidos. Então tem uma série aí de preocupações e expectativas, eu diria, com relação ao que pode ser e como isso vai gerar aí os impactos, mas esses impactos vão vir logo na primeira semana. Tá certo, nós conversamos com a Denilde Roushacker, que é professora de Relações Internacionais. Quero te agradecer muito, professora, pela participação, pelos esclarecimentos. A gente, é claro, fica de olho na segunda-feira na posse e também nas primeiras medidas que vão ser tomadas por Donald Trump, porque, como você mesma trouxe aqui para a gente, é impacto para a gente, é impacto para o mundo inteiro, né? Obrigada mais uma vez pela participação. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. E olha só, a gente reforça que você acompanha tudo da posse de Donald Trump aqui na Record News. Segunda-feira, ao vivo, a partir das 9 horas da manhã.